Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, Roberto Pauletti e Gabriel Correia, os debatedores do programa, com o Taigor Jank trazendo as informações do Grêmio na abertura do programa. E sem mais delongas, vamos aos destaques do Grêmio. Boa tarde, Taigor. Tudo bem, Marcão? Abraço pra você, abraço pra todo mundo que nos acompanha. Notícia boa pelo lado do Grêmio, tá? Poderia ser melhor, mas é boa. Kahneman e Jeromel testaram negativo pra Covid-19. Notícia boa, né? Eu digo que é ótima pro Mas Grêmio. poderia ser melhor, porque eles não devem estar à disposição pro jogo contra o Santos domingo. Tá. Ainda deve ter... Então poderia ser melhor. Ainda deve ser David Braz e Paulo Miranda, mas de qualquer forma, eles voltam a treinar e devem estar à disposição, por exemplo, pro jogo contra o Botafogo, na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Sim. O Maicon deve retornar à equipe titular, já que o Matheus Henrique ele está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na última partida. E com isso, o Maicon retorna ao time titular. O Jean-Pierre ainda não, e o Alisson possivelmente sim, mas é dúvida ainda. Entre Alisson e Robinho deve jogar um, e isso o Renato deve decidir ainda no treino de hoje, ou então no treino de amanhã, antes da partida contra o Santos, Marcão. Muito bem. Que mais tem de Grêmio? É isso aí? O Grêmio no mercado de transferências... Muito reduzido hoje o boletim. Não, é que hoje as notícias de time elas são mais objetivas. Em relação ao mercado de transferências, Marcão, o Grêmio ontem, o presidente Romildo Bolzano Júnior deu uma entrevista, quebrou silêncio para um blog. A gente está tentando entrevistar aqui o presidente Romildo, tá? Mas ele ainda segue dizendo que não vai falar. O presidente Romildo deu uma entrevista e disse que o Grêmio vai contratar 3 reforços. Um atacante, um meia e um volante. Provavelmente reforços vindos de fora do Brasil e que vão chegar após a abertura da janela de transferências europeia, que é no dia 13 de outubro, também conhecido como semana que vem, Marcão. Então tá, eu sei que tu não quer falar muito hoje. Então... Agora o tempo ficou mais curto, né? Eu não quero tirar muito tempo de vocês, porque o horário político já comeu 10. Aí o Sinotti não vai conseguir falar, imagina. Não, o Sinotti essa noite ele dormiu mal. Pensando nos 10 minutos de programa que ele não teria a mais para falar. Isso. Que ele teria menos, no caso, agora para falar. Então tá. Maravilha, tá, Igor? Valeu, vai Marcão, lá pra beijo. televisão, então, vai fazer a tua maquiagem lá. Tá bom. Tá bonito, tá maquiado já. Tá maquiado já? Claro. Pô, que bacana. E aí, Gabriel, você, queridão? Como é que tem tá, pra Marcão? falar do Tudo bem? Matou a saudade ontem? Matei a saudade de transmitir um jogo, né? Fazia tempo que eu não transmitia um jogo. Achei que era de me ver. Pô, tô com moral não, também. Não, tô com moral baixa mesmo. Não, mas olha aqui, ó. Sabe quem é que tá com moral alta, né? Quem tá com moral alta? Galhardo, né? Esse sim. Esse aí tá arrebentando a boca do balão. Uma expressão novinha pro futebol. Sabe que tem torcedor que já fez brincadeira falando que é Esporte Clube Galhardo, né? E eu explico porque dos últimos jogos do Inter, nos últimos 14 gols, ele participou de todos. Que loucura, hein? Que fase, hein? Agora, e até vale... E tem gente que reclama, deixa eu dizer isso aí, até agora eu tava quietinho. Tem gente que lamenta que o Guerreiro não esteja jogando no time do Internacional. E o Galhardo, se o Guerreiro estivesse jogando, o Galhardo não estaria em campo. Mas claro que não, rapaz. Mas claro que não. A jogar no início do Brasileirão, Marcão? Juntos? Não, mas não teria feito tantos gols assim. Absolutamente. Não. Aí pode ser. Agora o negócio é o seguinte, falando em tantos gols, ô Marcão. O Inter fez 19 no Brasileiro. 15 tiveram participação do Galhardo. Mais de 65%. Ele fez 12 gols e ainda deu 3 assistências nesse campeonato. Dito isso, o Inter se prepara para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Terá uma baixa importante, 2 na verdade já confirmadas. O Edenilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o Bosquilha, que saiu com um problema no joelho. E na entrevista coletiva o Kudê disse que vai, inclusive, ver se ele vai estar apto para a quarta, no caso, e não para domingo, agora contra o Atlético Paranaense. Dentre alguns trechos, eu acho que vale destacar, ele citou que o time conseguiu fazer o que ele quer porque teve mais tempo de descanso,
conseguiu colocar a equipe que ele considerava ideal naquele momento, e ele até citou, pelo número de viagens, o número de jogos, o pouco tempo de descanso, que em alguns momentos, por exemplo, como ontem, em que o Inter teve mais descanso de sábado do Clássico Grenal até o jogo contra o Red Bull, foram praticamente 5 dias de descanso, o Inter vai conseguir fazer e jogar como quer. Em alguns momentos, quando tiver menos tempo de descanso, ter que poupar atletas, girar o elenco, vai jogar como pode, como der. E essa foi um trecho interessante que eu achei do técnico Eduardo Cudê, que ele até ele falou mais uma vez sobre questão do grupo, porque ele citou o Palmeiras, que é um time que tem mais poder financeiro, e a gente debateu essa situação até aqui. Ele falou, o Luxemburgo citou que o time, o elenco é curto, que precisava de contratações, e citou que talvez os únicos 2 exemplos de times que possam brigar dessa forma no Brasileirão sem perder o foco seja o Flamengo, no caso porque ele falou que tem 2 elencos que competem praticamente de igual para igual, e o Atlético Mineiro ele citou, né, por ser um time que só tem o Campeonato Brasileiro. Pensando em domingo, é até difícil a gente começar a projetar uma equipe, mas como o Edenilson e o Bosquilha devem ficar de fora, já me parece uma tendência o Nonato e o Praxedes ou o Marcos Guilherme aparecerem na equipe titular para este jogo. O Abel Hernandes deve voltar, resta saber se no lugar do Galhardo, se no lugar do Potker, acredito que no lugar do Potker. Nas laterais, o Wendel ou o Moisés, o Heitor deve seguir ganhando essa sequência, e na zaga, né, se permanecerá Zé Gabriel ao lado do Cuesta ou se o Moledo volta para o jogo de domingo. Me parece que foi uma convicção mesmo retornar o Zé Gabriel, mas com pouco tempo de descanso. O jogo é depois de amanhã, o Inter está treinando, inclusive lá em Atibaia nesse momento, para depois viajar e retornar a Porto Alegre. Preferiu permanecer em São Paulo, fazer um treinamento e voltar. Pelo pouco tempo de descanso e de atividades, há uma boa chance de termos aí pelo menos uns 3, 4 jogadores poupados. O Edenilson e o Bosquilha já são 2 deles, por exemplo, Marcão. Muito bem, então o time vai ser diferente para domingo contra o Atlético Paranaense. É o jogo que fecha a rodada, né? Um jogo no horário assim estranho, né? 8h30 da noite. Fizeram um novo horário, né? Temporada passada tinha o das 8 do domingo, agora é 8h30. 8h30 da noite. Bem, tá aí, né? Próximo passo é sábado, 11 da noite, domingo, 11h30. Quando eu era guri, eu gostava muito disso, que eu não tinha nada para fazer. Então eu gostava de futebol toda hora. Quanto mais jogo tivesse... Que nem o Cruzeiro, semana retrasada, que jogou contra o Cuiabá, 38 graus e jogou no domingo 10 da noite, sábado 10 da noite. Sábado 10 da noite. Aliás, o Cruzeiro tá pela hora da morte, né? 18º colocado da Série B, aproveitamento de 26%. E olha, vai ter que praticamente triplicar esse aproveitamento para conseguir manter, subir a média e fazer a pontuação mínima entre os 4, que a média de pontuação é 60 pontos entre os 4 para classificar. O Cruzeiro hoje está numa situação complicadíssima. O desabafo do Fábio ontem, né? Foi... É verdade. Assim, emocionante. Estamos colhendo o que plantamos. O que plantaram, né? O que plantaram, no caso, né? Ele disse, olha, estamos tentando resolver aqui o que os outros fizeram fora de campo, né? Ou dentro do campo também, né? Com certeza se referindo a algum outro jogador que passou por lá. Não vou citar exemplos, mas jogadores que passaram por lá não deram resultado. Muito bem. Eu imagino que o Sinote esteja louco para falar, porque já são 12h22. Tudo bem, Sinote? Tudo bem, tudo bem. Não, mas não estou louco para falar, não. Quero ouvir. Quer ouvir? Aqui. Quero ouvir. Gostaste do Inter ontem? Gostei. Principalmente se nós compararmos o Inter com ele mesmo, né? Sim. O Inter pelo Inter. O Inter em relação ao Inter dos jogos anteriores. Dando um desconto na fragilidade do adversário, mas isso aí é do jogo. Eu gostei, o Internacional jogou bem, gostei do Edenilson, gostei do Galhardo, gostei do Heitor, tá? O Heitor não fica devendo para nenhum lateral que o Internacional tem aí, hein?
Ele foi muito bem ontem, devendo, também não. achei. Exatamente. Então não fica devendo, não. Tem que dar moral para esses guris aí, deixar eles jogarem, né, como jogou ontem, o Inter jogou bem, gostei. Claro que o Bragantino não é tudo isso, mas o Internacional soube ser competente, soube jogar, soube enfrentar, soube ganhar, eu gostei. Quando é para criticar, se critica, quando é para elogiar, elogia. E um detalhe, o Zé Gabriel mostrou que tem qualidade para jogar de zagueiro, de lateral, de volante, não tem problema nenhum. Se o Moledo é o melhor zagueiro, tá bem, o Zé Gabriel pode jogar de volante sem problema nenhum. É muito bom jogador o Zé Gabriel. Tu achou que ele jogou bem? Eu achei que ele foi mal ontem no jogo. O Zé Gabriel. Tu achou? Eu não achei. Falhou muito no jogo. Errou muito. Olha, eu não achei, inclusive, vou dizer mais. Ele, como volante, ele jogou muito mais nos poucos minutos que jogou do que quando ele foi zagueiro. Porque quando ele é zagueiro, como ele tem qualidade, ele quer sair jogando de trás. E muitas vezes até acaba falhando. Como volante, ele pode sair jogando, ele tem que sair jogando. E eu acho que ele foi muito bem ali. Eu não acho ele mau jogador, não. Principalmente para quem tem Musto e Lindoso, o Zé Gabriel sobra. Pois é. Bom, gostasse do Zé Gabriel ontem ou Paulette? Tudo bem? Olha, Marcão, ontem para mim ficou claríssimo que o Cudê vai acabar com a carreira desse jogador se continuar deixando ele de zagueiro. Ele não joga absolutamente nada de zagueiro. E a sorte do Internacional é que é do Red Bull. Porque se é um time um pouco melhor, ele tinha entregue mais do que ele entregou. Agora, eu tenho falado aqui e vou falar de novo. Esse menino, Zé Gabriel, ele tem que ser volante. Ele só pode ser volante. Ontem, quando ele foi para volante, ele ficou bem à vontade, ficou tranquilo. Ele joga muito mais do que Lindoso, qualquer um desses aí. Eu tenho falado isso aqui repetidamente. Agora, como zagueiro, é um desastre, né? Eu também achei que ele foi mal. Eu quero te perguntar, o que é a jogada The Wall? Que eu fiquei impressionado ontem com esse... The Wall! É o muro, né? Muro. Wall. Não, tu falasse lá, eu perdi no início, depois de... Não, o Inter montou teve um momento que o Inter fechou o espaço, estava todo mundo atrás, assim, parecia um muro vermelho. E aí eu lembrei do The Wall do Pink Floyd. É que o Marcão estava junto com o Bagé ontem, Paulette, foi por isso. Aí ele estava cheio dessas inspirações. Não. Aliás, o Taigo e o Bagé estavam muito engraçadinhos. Eu achei que tinha que pagar com vero artístico para eles, até de tanta piadinha. Eles gostam. Eles ficam animados. Agora, e eu dou corda para esses caras. Que time ruim esse Bragantino, pelo amor de Deus. Eu achava que o Inter fosse ganhar. Eu também achava. Eu até tinha comentado, né? Mas o Bragantino chora de ruim, né? O Goiás é melhor que o Bragantino. Mas é uma briga feia, né? É uma briga feia. Nossa. Foi-se no escuro, né? Vou me permitir discordar do meu amigo Paulette. Eu acho o Bragantino melhor. Não foi bem ontem, mas é melhor que o Goiás. O Goiás é muito ruim. Muito ruim. O Goiás, eu tive a oportunidade de ver várias vezes o Goiás jogar na Série B, quando o Brasil, eu estava lá, e o Goiás é muito fraco, tem jogadores ainda remanescentes da Série B que continuam no time, e o Bragantino, por ser um time do interior de São Paulo, tem jogadores de mais qualidade. Ontem não foi bem o Bragantino, mas eu vou discordar do meu amigo Paulette. Eu acho que o Bragantino é mais time que o Goiás. Vamos fazer assim, ó. Vamos aceitar que os dois são fracos. Isso. São fracos. Isso tu tem razão. Eu já vi bons jogos melhores, pelo menos, do Bragantino em outros momentos. Não sei se é só eu, Benfica. Tô te ouvindo muito baixinho. Tá baixinho. Tá muito baixinho o Benfica aí. Fica de pé, Benfica. Fica de pé. Vou pedir uma ajuda para a mesa de áudio, então, Marco. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos dar um retorno aí vamos dar um ganho do Benfica aí, por favor. Tá muito baixo o Benfica. Pois é. Foi tudo testado aí, parecia. Agora melhorou. Agora tá bom. Bom, não,
O Bragantino eu também já vi jogando melhor outras partidas. Ontem não contou com um cara que é fundamental, que é o Lucas Evangelista, que vinha jogando muito bem. Eu acho que o Claudinho teve uma boa atuação, é um cara muito dinâmico, muito técnico, e perdeu o centroavante, né, Marco Antônio? Então isso aí, ele tira muita força de um time que é um time médio, né? Aí se você perde algumas peças, aí fica muito frágil, né? Mas tu diz o Alejandro durante o jogo? Isso. Ah, eu não vi nada no Alejandro ontem. Ontem não, Marco Antônio, mas é que ele é um bom centroavante. Em comparação pode ser. Em comparação com o Ítalo, ele estava jogando mais, né, no Brasileirão. Ele pode definir em qualquer momento o centroavante, né? É tipo assim. Isso tem razão. Né? E aí você perde essas peças, claro que fica fragilizado. Eu gostei do Internacional ontem, porque o Inter simplificou o seu jogo. O Internacional, primeiro, marcou muito, hein? Ontem ele teve, assim, uma dinâmica que não vinha tendo nos outros jogos, marcou. Ele estava ganhando já de 2-0 e marcando a saída de bola do Bragantino, muito dedicado no jogo. E a ligação, Marco Antônio, foi muito mais rápida ontem, tanto que os gols saíram de jogadas que foram definidas em 2, 3 toques. Primeiro toque aí, uma bola que o Bosquilha abriu na direita para o Heitor, o cruzamento, e aí muito bem posicionado o Galhardo. E depois uma jogada pela esquerda, mal aproveitada, aí o Edenilson pega do outro lado e o Galhardo de novo. Então ele simplificou a sua maneira de jogar, o Cudê até falou isso, as questões do gramado, né? Acho que modificaram um pouco a maneira do Internacional jogar ontem à noite. O gramado estava muito bom, né? O gramado estava... Mas acho que parece que ele é menor, né? Se bem que todos têm as mesmas funções. Né? Mas a impressão é que ele é menor, né? Eu também fiquei com essa impressão ontem. O Inter chegava muito mais rápido da metade do campo até o ataque. Meio-dia e 30. O segundo tempo, Marco Antônio, só para completar antes do comercial, o segundo tempo foi muito ruim, hein? Muito foi. Assustador do Inter. Não, mas não vamos fechar aqui o assunto do Inter, vamos voltar depois do intervalo para continuar falando do jogo aí e continuar debatendo. Beleza, então. Vamos fazer o primeiro e rápido intervalo, nós já voltamos aqui na Bandeirantes com o nosso apito final, e eu quero lembrar que o Primeira Hora com o Rogério Mendelski, opinião e informação na Rádio Bandeirantes, agora até, a partir de segunda-feira, né? Vai até às 9 da manhã. E depois tem na sequência o Jornal Gente com Osíris Marins e o Sérgio Stock, com muita informação, análise e projeção dos fatos. Intervalo, já voltamos. Apito Final. Futebol em debate. Restaurante Vivenda Portuguesa. O melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza. 3136-5550. Um chá vai bem de manhã, à tarde e à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem um chá pra deixar o dia bem. Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo. A Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio, está com as melhores condições para você sair de carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. E ainda, toda linha com juros zero, ou nós pagamos as primeiras 12 parcelas para você. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse já www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Olá, campeões! Chegou o Corotec Custom Car, a linha de personalização e acessórios da Corotec. A mesma qualidade dos revestimentos em couro que você já conhece, agora em acessórios exclusivos. São diversos itens como frisos, tapetes automotivos, películas, capota marítima, estribos e tecnologia como DVD e... Estamos de volta, lembrando que o nosso programa, a partir de hoje, em razão do horário político, ele começa... 12:10.
tá certo? No dia a dia, não esqueça do seu talco pó pelotense excelente. Da higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol jato seco, ideal para proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue 3018-3800 ou visite nossas lojas na São Pedro, 934, Eduardo Prado, 1941. Você manda seu recado para 980610949. Em nome de Skin, leve e saborosa, beba com moderação. O Zico Moura tá mandando um recado aqui. O Sinote, o recado é para ti, ó. Sinote não viu o jogo ontem. O Zé Gabriel errou 5 bolas que quase tomamos gol. O Zé Gabriel é sofrível, tá dizendo o Zico Moura. Eu acho engraçado que quando o Cuesta falhava, ninguém dizia nada, né? Isso que é engraçado, né? O Cuesta cansou de falhar no início desse campeonato aí, ninguém dizia nada. E o Cuesta é zagueiro. Aqui que o Zé Gabriel é um volante improvisado de zagueiro. Mas tá bem. Não, mas ontem, tu não concorda que ele errou muito ontem no começo do jogo? Errou. Eu acho que o grande ponto até do Zé Gabriel ontem foi ele tava muito afobado. Ele tava. E isso ele só vai ganhar voltando a jogar ali na posição, né? Confiança. E deixar de alguns lances querer resolver. Aliás, se eu fosse ele, Zé Gabriel, eu chegaria no treinador e dizia assim, ó, não me escala mais de zagueiro que eu não vou jogar. Será que ele não gostou? Eu acho que ele não jogaria se fosse volante. Como volante, eu acho até que ele não jogaria. O Kudê transformou ele em... Tu acha ele pior que o Musto? Não, mas eu acho que o Kudê, pelo jeito, acha. Senão ele teria colocado depois que o Musto chegou lá, ele não teria colocado o Johnny, teria colocado o Zé Gabriel. Pois é, mas é também o Kudê que acha ele melhor zagueiro. Sim, mas eu não discordo desse ponto. Acho que ele é melhor zagueiro do que ele. O Zé Gabriel, acha o Zé Gabriel melhor zagueiro do que o Zé Gabriel volante. Agora, nada melhor do que uma vitória. Tu acha o Zé Gabriel melhor que o Moledo? Defendendo, não. Mas eu acho que na saída, só que ele tá muito afobado. Eu acho que ele tem que saída de bola, rapaz. Ele não acerta um passe, cara. Ele não acerta um passe, rapaz. Ele é pior que o Moledo até para sair jogando. Aliás, o Moledo também não, né, Paulete? Não, mas o Moledo é zagueiro. O Moledo não é um zagueirinho. O Moledo é um zagueirão. O Zé Gabriel é um zagueirinho. Que nem sair jogando sabe. Não, o Moledo é um zagueiro. O Moledo é um zagueiro que simplifica sempre. Ele dá o chutão, ele dá o balão para lateral. Ele não dá um passe, ele não sai jogando de trás. Não vamos achar que o Moledo sai jogando de trás agora aqui, né? Eu acho que ele sai jogar melhor que o Zé Gabriel. Mas olha aqui, nada como uma vitória, né? Eu vi ontem, eu estava ouvindo a entrevista do Eduardo Kudê. Olha, nada como uma vitória, né? O Eduardo Kudê tranquilo, porque o time descansou. Falei isso pro Bagé até, o Paulete, como ele se irrita, né? Depois de derrota, que as coletivas ficam todas simplificadas, né? Não, eu fico... Sabe que eu estava apavorado quando eu vi a escalação. Eu digo, pô, primeiro o Zé Gabriel de zagueiro. Segundo, Lindoso de volante. Terceiro, Potker. Mas o que faz ele botar o Potker em campo? O Internacional ia vender o Potker. Aí contratou 2 atacantes para o lugar do Potker que ia ser vendido. Aí o Potker volta, os atacantes que ele contratou ele não bota em campo. Quer dizer, é convicção dele. Ele acha que o Potker é bom jogador. E o Potker é um jogador de segunda divisão, né? Ele não jogou nada ontem, né? Não Ou ele acha... Não, aliás, esses que ele contratou aí também são, né? Esses que ele contratou aí também são de segunda divisão. O Potker é de segunda divisão. Eu não acho e esse Abel assim, viu? e o Leandro aí também são de segunda divisão. Tá, mas tá, tudo bem. O Abel não faz duas embaixadinhas. O problema do Abel é que ele fala espanhol, aí agrada todo mundo. Não, mas o Jardel fazia 2 balãozinhos também e era o maior goleador que já teve aí. Mas fazia gol, né? O Jael não jogava nada, o Jael não jogava nada também, no entanto se acertou no time do Grêmio. O que eu quero dizer assim, fazia gol também. Cara, o Potker não existe.
O Potker é um jogador que nós vimos jogar dezenas de vezes. O que faz o Eduardo Cudê? Aí eu entendo. Tu joga contra o Red Bull, que é um time de segunda divisão, aí tudo parece uma maravilha. É difícil entender os treinadores mesmo. Não, em relação ao Potker, eu concordo contigo. Em relação ao Potker, não tem problema nenhum. Acho que já era até para ter sido negociado. É um jogador que no Internacional não foi bem. Agora, esse Abel Hernandes aí, tu pode ter certeza, isso não joga nada. É um jogador de dentro da área, caneleiro, jogador. Olha aqui, ó, vou te dizer mais. Tu que falou, até não fui eu. Foi tu que falou. E eu vou te dar razão. Tu falasse várias vezes. O Gilmar do Caxias é melhor do que ele. Pode ser. Mas sabe que eu tenho certeza. O Gilmar do Caxias joga mais que ele. Sinote, Benfica, Gabriel, Marcão. Eu acho que todos nós concordamos. Por que ele não bota o Peglow a jogar ao invés de botar o Potker? Porque o centroavante é o Galhardo. Por que ele não bota o Peglow a jogar? Ele tem algum preconceito? Ele não gosta do menino? Só pode ser, né? Aí eu concordo contigo. Ele estava no banco. Que ele quisesse no banco. Uma jogada de velocidade ontem, né? E não é a característica do Peglow, né? Esse é um cara mais de infiltração pelo meio. Mas aí tu bota o Marcos Guilherme que só corre ele não corre para frente, né? O Marcos Guilherme só corre para o lado. Mas o centroavante do Inter é o Galhardo. É o Galhardo. Ontem foi. O Galhardo é o goleador do Internacional sem ser centroavante. Mas ontem ele foi o centroavante. Ontem ele jogou de centroavante. Ontem ele apareceu 2 vezes como centroavante, fez gol, mas ele não é centroavante. Tanto que, quando o Guerreiro estava jogando, pode ver aí, antes do Guerreiro machucar, o goleador do Inter era o Guerreiro. Porque o Galhardo era o cara da assistência. O Galhardo tocava e o Guerreiro botava para dentro. Até o jogo que o Guerreiro machucou, se não me falha a memória, o Guerreiro tinha participado de todos os gols do Inter no campeonato. Ou ele tinha feito, ou ele tinha dado assistência. De campeonato gaúcho? Não, agora no brasileiro. Agora no brasileiro. O Guerreiro jogou brasileiro? Ele fez o gol contra o Curitiba na estreia. Era o goleador do Inter. E no ele jogo se machucou contra o Fluminense. Isso. Ele fez quantos gols? 2? 2 gols. Ele fez o gol contra o Curitiba na estreia, depois ele fez o gol contra o Santos e também fez o gol contra o Fluminense. Ele tinha 3 gols e, se não me engano, uma assistência. O Inter tinha feito 4 gols e ele participou dos 4. Agora ele fez 3 gols em 3 jogos. E o Galhardo participou desses jogos todos aí. E o Inter fez quantos gols? Ele fez 12 gols e participou de 25. O Galhardo que deu o passe, inclusive, para o Guerreiro fazer o gol contra o Coxa. E é isso agora, que eu tô dizendo. Duplinha boa, hein? Que dupla boa o Internacional tá criando, hein? Quando voltar Galhardo e Guerreiro, hein? Não, mas essa dupla já existia, né, Paulete? Não, já existia? Mas é uma dupla que vai se consolidar pelo jeito que os dois estão seguindo. Aí nós vamos ter que ver, Paulete, como é que vai voltar o Guerreiro, né? Tem isso também. E falando em Guerreiro e a lesão, acho importante até destacar, o Inter praticamente já havia confirmado com o Rodrigo Caetano em entrevista aqui ao Esporte Notícia com o Serginho, com o Tiger, mas ontem o Alexandre Barcelos já praticamente confirmou que o Saravia vai permanecer até o final do ano que vem. Vão ampliar o empréstimo dele. Isso é uma boa notícia, né? Porque ele só volta praticamente no meio de março, abril, então ele fica para a próxima temporada. Senão que o Rodinei não fica, então. O Rodinei está com um contrato de empréstimo ampliado até maio, né? Até o final da temporada de 2020, que vai acabar ano que vem, mas acho que não vai permanecer mesmo para 2021, viu, Paulete? Nem precisa. Vai começar o Heitor, acho que ontem já deu uma amostra que pode permanecer. Se o Saravia voltar, vai ficar até o final do ano, esse menino Heitor aí, com todo respeito às opiniões divergentes, o Heitor não joga menos que o Rodinei. Talvez não joga mais.
Pelo que deu para ver, ontem ele joga mais. Eu prefiro esperar um pouco mais. O Heitor teve uma belíssima atuação ontem, mas até uma semana atrás, cada vez que se falava ele já no Heitor, foi bem no Grenal. Hein? Ele foi bem no Grenal. No Grenal eu já não vi tanta qualidade assim. E também eu vi ele muito apavorado, o que é normal, contra o América de Cali, lá quando entrou, em razão da lesão do Saravia. Eu acho que parece ser um bom jogador, mas tudo que se dizia do Heitor até pouco tempo é o seguinte: é um gordinho, não serve, entendeu? Eu acho que o cara não pode mudar assim tão rapidamente a opinião. Eu prefiro esperar um pouco mais. Então vamos esperar, claro. Para nós, as tintas Renner, a cor é um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com o maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha juros zero. E ainda a Chevrolet vai pagar as primeiras 12 parcelas do seu carro zero para você. Então vá até a Jardine e negocie. Se preferir, pode negociar pelo WhatsApp 51 98412 9087 ou o site jardinechevrolet.com.br. Intervalo, voltamos em seguida com o apito final. Apito final. Futebol em debate. Para nós da Tintas Renner. Apito final, faltando 10 minutos para uma hora. Apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine. Recados para 980-610949. E o nome de skin leve e saborosa, beba com moderação. E a hora certa, agora 9 minutos para uma hora para Insufilme. Sinônimo de películas, a marca do filme desde 1988. O Benfica pede calma em relação ao Heitor, mas a gente, eu de certa forma, assim, gostei da atuação, porque ele cruzou uma bola para o primeiro gol muito bem. Ele não estava produzindo quase nada, né? E aí apresentou um bom futebol ontem, o que dá esperança para o torcedor, né, Benfica? Claro, não, eu gostei também, Marco Antônio. Pontualmente, uma atuação muito boa, bem interessante dele mesmo, e não apenas pelo cruzamento, ele até foi muito ativo, assim, até na marcação. Eu torço aí para que os laterais, e aí não só pro Heitor, né, para que os laterais da dupla Grenal comecem a ser mais influentes nos jogos. Diogo Barbosa, por exemplo, foi em Grêmio e Coritiba, porque eu tô cansado de ver a dupla Grenal produzindo pouco pelos lados. Então, essas notícias me agradam muito. Eu só peço assim um pouquinho de calma, né, porque daqui a pouco, sei lá, fragilidade do adversário. Tomara que ele seja de fato um bom lateral. E que ele já tinha demonstrado técnica, né, Sinote? Benfica já tinha demonstrado técnica. Eu acho que a questão do Heitor era, talvez, olhando de longe assim, alguma coisa relacionada a foco, a saber que essa é uma oportunidade para ele de ouro, né? É claro que ele não deve ter torcido para a lesão do Saravia, isso é óbvio. Mas e ainda com a ausência do Rodinei, ele teve 2 chances de ouro. Dá pra dizer que agora ele vai ter essa sequência, né? Porque ele vai ter que agradar o Cudê. E aí, quem sabe, isso é bom pro Inter para não gastar, até com permanência de Rodinei e tudo mais. Eu concordo com o Benfica, tem que ter calma, mas foram atuações que são promissoras se ele mantiver ainda mais essa média. Eu, em relação ao Heitor, eu até nem vou mudar minha opinião. Eu até nem tinha uma opinião formada a respeito. Eu achava ele um jogador jovem, estava começando, nunca disse que ele era mau, nem bom, não entro no mérito da questão da forma física, teve pessoal aí que achou que ele estava meio gordinho, eu acho que a forma dele, o biotipo dele é esse, só que não é tanto em relação ao Heitor, é mais em relação ao Rodinei. Eu conheço o Rodinei há muito tempo, e não vai sair disso aí. Para mim é insuficiente. Então, não é tanto em relação ao Heitor. Eu digo que o Inter não precisa renovar com o Rodinei, porque o Rodinei já se viu, é isso aí,
e não vai sair daí. Então eu prefiro apostar no Heitor, que é da casa, do que no Rodinei. Sabe que eu me lembro de ver o Rodinei pela Ponte Preta, uns anos atrás, né? E eu achava ele esse cara vai ser um baita lateral. Aí ele foi pro Flamengo e no Flamengo eu não sei o que acontece com esses jogadores, eu acho que eles fazem pesou a camisa longos. Pesa a camisa, ou eles ficam ricos muito cedo. O Rodinei nunca mais jogou aquilo que eu achava que ele jogava na Ponte Preta e que fez com que ele fosse contratado. Vale o mesmo pro Heitor. Eu me lembro do Heitor quando estreou. O Heitor é um jogador que recebeu muita oportunidade do Odair e eu achava ele um atabalhoado, achava um jogador atrapalhado. E eu soube depois que, vamos dizer assim, ele joga bem fora de campo também. E isso não estava fazendo muito bem para a carreira dele. Agora, ontem, se ele seguir nesse ritmo de ontem, que o Sinote está falando, ele vai ser titular do Internacional. Basta ele tomar uma decisão de ser profissional e ser titular. Eu também acho que ele começou muito bem, depois meio que puxou um pouco o freio de mão. Principalmente com a ausência do Saravia, né, Marco Antônio? Principalmente com a ausência do Saravia. Para mim, ele é mais do que o Rodinei. Eu até não acho que ele seja muito mais. Mas pelo que custa o Rodinei, pelo que custa o Heitor, o Rodinei não vai sair disso aí. É isso aí, pode ter certeza. O cara que consegue ser reserva do Pará, eu não posso imaginar que ele vá ser solução para o meu time. Eu também concordo contigo. Agora, que idade tem o Rodinei, alguém sabe? O Rodinei tem 26, se não me engano. É novo? Eu achei que fosse mais, hein? Eu achei que fosse mais também. Ele tem 28. 28. Não, tá bem, eu acho que tem muito para jogar ainda, né? Mas podia dar uma melhoradinha na bola dele, né? Porque ele tem, Marcão, ele tem todos os requisitos para o lateral. Ferramentas, né? Ele tem tamanho, ele tem força, tem velocidade. É um lateral que a bola não morde o pé dele, né? Mas eu não sei o que é com esse jogador. Eu até vou te falar, ele não vinha jogando mal. Sabe o que queimou completamente o Rodinei junto aos torcedores? Foi aquela expulsão idiota que ele teve contra o Bahia no final do jogo, lembra? Do pênalti, né? No último lance. Pênalti, né? Porque até então ele estava no nível dos demais laterais, assim, não era nenhum horror, mas aquilo ali viabilizou completo, aquilo acabou com a paciência do torcedor. É verdade. Marcão, posso mandar dois abraços aqui, Marcão? Claro. Tem 2 colorados aqui, me mandaram. O Egídio Lazari Farias, 53 anos, lá de São Sebastião do Caí, teu fã. E o Luiz Fernando Cufal, um outro colorado, 78 anos, parceirão nosso também. Espetáculo. Então, mandar um abraço para eles. Agora, Marcão... Eu quero aproveitar. Oi, Sinote. Tranquilo. Não, eu quero fazer referência aqui a um amigo nosso que foi embora, que faleceu. É verdade. Que o Verardi, né? Acho que todos nós trabalhamos com o Verardi, né? Eu fiquei muito sentido ontem, durante o jogo me mandaram o recado, foi o Chil que me mandou o recado, e eu fiquei bastante triste. Agora estava olhando aqui nas redes sociais, tem vários colegas, né, lamentando o falecimento, e nós também queremos mandar aqui o nosso abraço, a solidariedade aí a toda a família do Gilberto Verardi, que foi uma das grandes vozes desse estado. É um cara muito bacana, né? Eu trabalhei com ele na Rádio Guaíba durante muito tempo. Né? O Verardi, gente boa. Nós temos um grupo aí, Marco Antônio, formado por vários pessoas do rádio. Sim. Chamados os dinossauros do rádio. Isso aí. O Verardi faz... eu faço parte, o Verardi fazia parte, e a gente faz uma confraternização, no mínimo umas 2 vezes por ano, organizado pelo Márcio Beyer, pelo Remião, e por uma turma boa, né? O Verardi? Inclusive, na última vez, quem estava presente, além do Verardi que estava lá, também até o Celestino Valenzuela apareceu. E aí nós conversamos lá, o Verardi trabalhou muito, né, comigo
Trabalhamos juntos na Guaíba. E agora, há uma questão de uns 2 meses, 3, eu acho, eu estava aqui na Rua da Praia e o Verardi passou. E nós ficamos conversando ali um tempo. E foi a última vez que eu vi o Verardi, conversei com ele. Jamais imaginei que seria a última vez, né? Então, o Verardi foi um grande parceiro que eu tive aí no rádio. Foi embora, né? O Verardi, ele era o da escola dos antigos locutores de rádio, né? Verdade. Aquela voz poderosa, locutor comercial, que eu estou falando, que ainda resistia aos tempos modernos, né? Embora algum tempo estivesse fora do rádio já. Porque o rádio foi deixando para trás aquela tradição, né? Dos caras, né? Aquela voz possante, pouco a pouco. Você é um dos exemplos ainda, Marco Antônio, do vozeirão, né? Eu tenho certeza de que não sou. A gente teve lá não sei, tu até, Benfica, antes de mim, lá na Guaíba nós tivemos aí o Verardi, o Paulo Amauri, o Vladimir, Pinguim, o Estrelas, Vladimir, Mário o Paulo Mazeron. Amauri, mas o Paulo Amauri e o Mário Mazeron, Sinote, já faziam aquela transição, né? Já era uma voz mais leve, assim, mais suave. Enquanto que o Verardi é a chamada voz de trovão, né? Que pouco a pouco vai desaparecendo do rádio. E Milton Jung. Milton Jung, né? Milton Jung, José Aldair. Todas aí, eu tive o prazer de trabalhar com eles, né? Tu também, né, Benfica? O Marco Antônio também, graças a Deus. Domingos Martins. Aí, eu trabalhei com ele na Guaíba e na Gaúcha. E era uma figura, assim, bacana. Niederauer, agora lembrei do Niederauer. O Niederauer, exatamente. João Cláudio Graça, para quem não sabe, e os ouvintes que nos perdoem aí se não estiverem gostando do assunto, mas nós temos que fazer referência aqui ao nosso pessoal. O Rui uma vez estava entrevistando o Moacir Scliar. E no programa do Rui tinha um quadro que entrava a previsão do tempo, que era o João Cláudio Graça, que fazia a previsão do tempo. Aí o Rui chamou João Cláudio Graça, tal, e ele entrou lá. Tempo bom, Porto Alegre, aquela coisa toda e tal. Aí quando terminou, o Rui foi falar, o Moacir Scliar pediu a palavra. Rui, me permita, tal. Sabe que eu sempre fiquei imaginando como seria a voz de Deus. Hoje eu descobri. A voz de Deus é a voz do João Cláudio Graça. O João Cláudio Graça tinha uma voz maravilhosa, morreu muito cedo. Um câncer. Coisa lamentável. Era outra voz, assim, fantástica. Uma voz grave, mas macia, gostosa de ouvir. Isso. Sabe, Marcão, eu trabalhei com quase todos esses também, e eu era um fã do Mazeron. Eu adorava a voz do Mazeron. Mazeron sensacional. E um grande narrador de turf, né? Mazeron, Vergara Marques, esses caras aí. O Mário Mazeron. O Mário Mazeron, eu trabalhei muitos anos com ele na Rádio Guaíba, e o Mário Mazeron, o sonho dele, ele sempre dizia isso. Ele dizia para mim, Sinote, ele me chamava de Vinícius, até não era Sinote. Vinícius, o grande sonho que eu tenho é narrar um grande prêmio Princesa em Pelotas. Lá em Pelotas. Ele nunca narrou. Ele narrou o Protetora, narrou o Bento, até Grande Prêmio Brasil narrou, mas nunca narrou um Grande Prêmio Princesa, e ele queria narrar. Morreu, infelizmente, sem narrar o Princesa. Além das minhas tias, sem qualquer outra ilusão, ilação a qualquer outra coisa e tal, o Mário Mazeron era o único cara que chamava de Marquinho. Ele chamava o cara carinhosamente assim, né? Porque todo mundo chama de Marcão. Ele era um cara maravilhoso. Mazeron se irritava às vezes, ele gostava muito de mim, né? Então ele se irritava às vezes com algumas coisas que aconteciam na rádio, e ele dizia assim para mim, querido, volta pra Princesa, isso aqui não é para ti. O Mário Mazeron ele era uma figura maravilhosa, mas tinha 2 artistas que ele detestava. Ele dizia no ar isso. Era o Wagner e o Rod Stewart. Não sei porque ele odiava. Ele não gostava do Rod Stewart, Não gostava, eu achava ruim a voz. E outra coisa, né?
A gente trabalhava com o Mário Mazeron e ele provocava no ar, ele falava assim, ele era gremistão, né? Era gremistão. Era Grêmio, Grêmio. Falaram da plebe. Ele... O Mário... Marcão, nós estamos falando... Que papo é esse, Mazeron? Tu sabe. Nós estamos falando aí, Marcão. Sabe quem é que está melhorando muito? O Sidney Coelho. Ah, que boa notícia. Eu tenho acompanhado ele pelo César, o César Araquém, que tem me mandado mensagem. Eu fico muito feliz cada vez que ele me diz que tá o Sidney está ele melhorando muito. Ah, que legal. Eu não sei qual é o Mário estágio Mazeron dele, tinha mas um ele programa. Tá muito melhor. O Mário Mazeron tinha um programa na Guaíba FM chamado Guaíba Classe Especial, que ia ao ar sábado à noite. E ele gravava ao longo da semana. Aí um dia ele me chamou e disse, eu quero que tu faça um comentário no meu programa, no Classe Especial, só que tem um detalhe, tu pode falar do que tu quiser, menos de futebol. Eu quero que tu fale sobre política, sobre aspectos sociais, economia, o que tu quiser, menos sobre futebol. Tá bem. E nós vamos escolher uma trilha. E aí ele me disse assim, e eu, inclusive, esse comentário, já vou escolher para ti, vai ter o nome do comentário que quem fazia aqui era o Cândido Norberto, pensando em voz alta. Aí ele ligou para o Cândido Norberto e pediu autorização. E o Cândido Norberto, uma coisa que muito me alegra, me orgulha, né? O Cândido perguntou, quem é que vai fazer o comentário? E ele disse, o Vinícius Sinotti. Não, então está autorizado. E ele escolheu para mim a trilha do comentário, a abertura, que era o My Way de Frank Sinatra. Ele era apaixonado pelo Frank Sinatra. Mário Mazeron. Eu quero lamentar também um cara que tinha uma voz maravilhosa, que foi embora muito cedo, o filho dele foi nosso colega depois, que o James Boccaccio, que era um cara sensacional. Também. E quero mandar um abraço. Oi? Estava tentando lembrar o nome o Boccaccio. O James Boccaccio, Eu quero mandar um abraço para um cara que está no hospital, que é muito meu amigo, fiz uma amizade muito legal com ele, um cara que eu admiro muito. Ele está lutando lá contra o Covid, que é o Chicão Tofani. Manda um abraço pro Chicão. É verdade, tomei um susto ontem junto com o Bagé. Não sabia disso aí, hein? Tomei um susto ontem com o Bagé, a gente estava junto. Isso aí. Não sabia dessa aí, não. E a mãezinha do meu amigo João aqui do centro, que também descobriu que está com o Covid ontem, mas ela tá bem, graças a Deus. Tá bem. Então, força para todos. Também Marcão, fiquei sabendo hoje pela manhã. Sabe quem é que tá mal, Marcão? O Cuca, que não tem os dois atacantes principais para jogar contra o Grêmio. Isso é bom pro professor Portaluppi, né? Ele equilibrou, Paulete, ele não tem os dois atacantes. Tá de cama há muito tempo, Paulete. E o Renato sem os dois zagueiros. Equilibrou daí. É verdade. É verdade. Paulete, sabe quem é que tá de cama há muito tempo? Não. O Colchão. Que Agora tu vê, o Bagé e o Tiger mandaram representante. Ai, meu Deus do céu. Esse é o nosso apito. Essa foi para dar uma descontraída. Tá bom. Vamos lá, vamos. Olha aqui, ó. Esse é um jogo muito complicado pro Grêmio, o jogo com o Santos na Vida Belmiro. Muito complicado. Eu já fui narrar vários jogos na Vida Belmiro, acho que eu fiz uma vitória lá, não sei se foi do Grêmio ou do Inter e tal, porque é muito difícil a dupla Grenal ganhar do Santos na Vida Belmiro. E eu acho que o Grêmio, sem os dois principais jogadores, os zagueiros, corre muito risco lá. O Maicon deve voltar, né, Gabriel? Isso, o Maicon deve voltar ao time titular aí, podendo ter Lucas Silva, Matheus e Maicon. Às vezes o Grêmio surpreende, né? Mas não tem acontecido isso. Sabe que eu acho que o Grêmio é favorito contra o Santos? Tu acha? E o Inter eu acho, é porque eu acho o time do Grêmio bem melhor, viu? Agora, o Inter aqui com o Atlético Paranaense, eu acho que na proporção é mais difícil do que o Grêmio ganhar do Santos. Pois é, eu não sei, tchê. Eu acho que os dois jogos são difíceis, mas o Inter jogando no Beira-Rio, ele é favorito contra o Atlético Paranaense. As últimas atuações do Atlético não têm sido boas.
O Atlético tá mal, Santos, né? Mas eu concordo, assim, é um time chato de enfrentar. Porque tem um padrão já definido já há algum tempo e tudo mais, só que o Santos é numa crescente muito boa, vitória contra o Goiás com 1 a menos, vitória de 3-2, agora um empate contra o Corinthians, que não foi dos melhores, mas bem como o Paulete falou, tava sem os seus 2 atacantes também nesse jogo, então é um time que vem numa crescente muito boa com o Cuca. Não sei, inclusive, se tivesse Gesualdo, se o time estaria nessa posição, porque eu lembro quando ia começar o campeonato que a gente falava, o Santos estava numa fase que a chance de estar bem na parte de baixo da tabela era muito grande. Hoje o Santos é 7º, com 21 pontos. Talvez se fosse o Gesualdo ainda, e aí tinha diversos outros problemas, o time não tivesse nessa situação hoje, que é relativamente tranquila. Eu não saberia avaliar o trabalho do Gesualdo. Como é que é o Gesualdo como treinador, mas Marcão, o Cuca é um baita treinador. Eu acho que vai depender de qual time do Santos vai para o campo. Qual é o time que o Santos vai ter para pôr em campo? Vou buscar um provável aqui para a gente poder falar em cima disso. Eu acho que o Gabriel, o Tofanello, o Tofanello me mandou, disse que vai ter 10 desfalques do Santos. Vou pegar aqui a possível escalação para a gente poder... 10? Puxa vida. Aí é que é o problema, né? O Grêmio aí teve 7 no último jogo. Vamos lá, então. Vamos lá. Os desfalques já confirmados. O Soteldo, né, com a seleção venezuelana. O Carlos Sainz, que rompeu o ligamento do joelho. O Lucas Braga, que está suspenso. O Raniel, em recuperação após cirurgia provocada por uma trombose. O Vladimir, goleiro, né, recuperado de cirurgia no pé, mas o João Carlos está muito bem. O que era 4º goleiro, acho que vai terminar a temporada até como titular. E o outro garoto, o Renier, que está na transição após cirurgia no joelho. Então, além do Lucas Veríssimo, do Alisson e o Marinho, esses 3, eles seguem como dúvida para a partida. Se jogar o Marinho já muda muito, hein? Porque aí é um jogador que tem potencial para conseguir fazer alguma coisa, bater, passou pelo Grêmio, deve estar querendo mostrar serviço, mas aí... Tá difícil até achar um possível melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Mas sem o Marinho, sem o Lucas Veríssimo aí, e mais todos esses desfalques, eu já nem vou falar no Sanches, que esse vai ser desfalque até o ano que vem, e o Soteldo, que está na seleção venezuelana, eu acho que o Grêmio aparece aí como forte candidato a se dar bem no jogo. Eu acho que aí o Santos enfraquece bastante. Claro que tem o alçapão lá do Urbano Caldeira, lá da Vila Belmiro, mas como não tem torcida, eu não vejo tamanha dificuldade assim, nesse aspecto. E time por time eu sou obrigado a concordar com o Paulete aí. Eu acho que o Grêmio tem plenas condições de chegar lá e ganhar. Tô tentando achar o provável Santos aqui, porque tá difícil. A Vila Belmiro é um estádio muito curioso, assim. Parece que o jogo ele transcorre com maior velocidade, né? Parece que a bola está mais viva, como dizem os técnicos, né? A bola nunca para. O Santos imprime esse tipo, às vezes ganha, nem sempre ganha, mas ele imprime sempre o ritmo de muita velocidade aos seus jogos. A Vila Belmiro, as ausências pesam muito, mas o Grêmio tem que ter muito cuidado em relação a essa maneira como se joga na Vila Belmiro. A Vila Belmiro, eu a primeira vez que fui à Vila Belmiro fiquei de boca aberta, né, por tudo que eu já vi da história do Pelé, do Santos, aquele timaço, tudo. Mas a Vila Belmiro é um estádio totalmente ultrapassado, né? Eles estão com um projeto agora, né? Eles têm um projeto para mudar aí o estádio, mas é completamente ultrapassado. Mas seria um novo estádio? Não, seria reforma. Mas ali não tem como ampliar, cara. Ela tá encravada no meio do bairro, não tem para onde crescer. É tipo o Estádio Olímpico aqui. Não tem, tipo fica Morumbi, sufocado pelos prédios ao lado, não sei como é que seria essa ampliação. Só se para cima, né? Tipo a Bomboneira. Sim. Achei aqui a provável escalação. Vamos lá. Vamos lá. João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Jobson e Jean Mota, Madson, Arthur Gomes e Caio Jorge. O Madson é aquele? Sim, o do Grêmio. É porque tá jogando de atacante. Na ausência, em vários momentos, assim, quando
o time buscava defender um pouco mais, tinha Pará e Madison, quase com 2 linhas de 4. Funcionou muito bem contra o Goiás, os 2 gols, o 2-1 e o 3-1 saíram em jogadas com o Pará e com o Madison. Ele tem feito muitos gols de cabeça, né, bola no alto, mas ele tinha jogado na lateral, só que tá jogando agora às vezes aberto pelo lado direito com 2 linhas de 4. Isso. Ele fez gol contra o Corinthians agora, no meio da semana. Isso, exatamente. Ele não tem mais nada com o Grêmio, não é mais do Grêmio? Não, ele já era do Atlético, né? Do Atlético Paranaense. Sim. Tem razão. Esse é um bom jogador, eu sempre achei um jogador interessante esse Madison aí. É bastante útil, né? Um jogador que muito joga veloz, mais de uma né? função, né? Ele é um cara de muito fôlego. E o provável Atlético Paranaense, pra gente até colocar já na pauta também, tem o goleiro Jandrei, né? O Santos tá na seleção. Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner, Wellington, Eric e Jorginho, Léo Stadini, Fabinho e Kaiser. Eu ontem vi um pouco do jogo Kaiser, né? do Atlético, mas o Atlético, eu não gostei do Atlético com o Ceará, foi com o Ceará que empatou 0-0, né? Eu não gostei do Atlético em casa e tal. E a outra coisa, o Walter voltou a engordar, né? É mesmo, reparei isso também, Marcão. Eu achei que ele tá mais gordo de novo. Já passou efeito, já voltou a comer bolacha. Não tanto quanto antes, mas engordou, né? Engordou. Não, ele tava bem falar magrinho, mas já engordou. Não consegue, né? Por falar em gordo, Marcos. Lá vem. Hoje vou almoçar aí no refeitório. Eu saí de casa agora. Almoço aí, já combinei com o Tiger. Hoje eu participo do Esporte Notícias, 4 horas da tarde. Tá. E aí já me passou o cardápio todo aí, o Tiger Junk. 2h30 eu tô chegando aí pro almoço. Saudades do refeitório. Com rabanete ou sem rabanete? Pois é. Acho que hoje não tem, Não tem. Vocês falam tanto nesse negócio do rabanete comigo, que um amigo meu, Marco Poli, que vocês conhecem, que é jornalista, nosso amigo. Fez uma costela e aí botou uns rabanetes lá e disse assim, esses rabanetes em homenagem ao Marcão. Quer dizer... estragou a costela. Marco Poli, que era o conselheiro do Grêmio? Acho não mesmo. Não, ele é colorado. Não, aquele não é Marco, né? O Poli. Aquele acho que é... Não. É o Marco Poli é nosso. colorado. Eu estava assistindo aqui. Estava assistindo agora. É nosso. Participando. É meu aqui, né? Participando do... Sim. Tu bota todo mundo no mesmo lugar. Paulete, calma. É nosso. Estava participando do apito final aqui e assistindo a semifinal de Roland Garros. E o rei de Roland Garros, né? Porque esse aqui não é fácil. Mais uma final do Rafael Nadal em Roland Garros. O homem é um monstro. Esse é o melhor. Quadra de Sabe que os franceses ele é um monstro. Sabe que os franceses falam Garros. Sabia disso, Sinote? Roland Garros. Exatamente. Vem cá, já estourou o tempo aqui. O Nadal já está garantido na final. Deixa eu fazer um intervalo. Depois um pouquinho? Não? Vamos falar. Que coisa, eu fiquei impressionado ouvindo o possível time do Brasil. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Eu tive também. Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada na Praia de Cima da Pinheira 300 bem. Opinião e informação na Bandeirantes. Agora vai até às 9 da manhã. A partir de segunda-feira vai até às 9 da manhã. E na sequência tem o Jornal Gente com Osíris Marins e Sérgio Stock. Informação, análise e projeção dos fatos. Nós falamos em vozes bonitas. Tem a do Sérgio Stock também, né? Que voz que tem o Sérgio Stock, hein? Que vozeirão, cara. O Ivan tá lembrando o Flávio Martins. Grande Flávio Martins. Do Fontela. É um craque. Né? Grandes nomes aí. Olha aqui, o Insufilme atua na área predial, toda a linha de películas para vidraça de janelas, box, pergolados, filmes de controle solar com 100% de privacidade até o filme transparente. Tecnologia diferenciada e qualidade incomparável. Atendemos Porto Alegre, Litoral Norte. Ligue e agende 51 3021 2323.
ou WhatsApp 51 999 69 21 90. 999 69 21 90. Ou acesse insufilme.com. Falar da seleção brasileira, que coisa impressionante, né? Eu fiquei apavorado vendo. Tu tem a provável escalação da seleção brasileira aí, Gabriel? É claro, me ajuda Marcão. aí. Claro, vamos lá, bota aí. Olha, eu ouvi assim e falei, isso não pode ser o time do Brasil que vai para campo. Vamos lá. O Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Neymar, Everton, Cebolinha e Firmino. Se o Neymar não jogar, porque ele tá com uns problemas nas costas, o Tite já falou que vai o Everton Ribeiro, aí o Everton Cebolinha vai pro lado esquerdo, né, do ataque. Lembrando que o Alisson e o Gabriel Jesus foram cortados, e deram lugar ao Ederson e ao Matheus Cunha. Muito bem. Vocês acham que esse time aí do Brasil, para ganhar hoje da Bolívia, acho que não tem problema nenhum, né? Mas se pegar um adversário mais forte, eu acho que, não sei, né? É um dos piores times que eu já vi, Marcão. Eu também acho, né? O Marquinho, de zagueiro, o Douglas do meio campo, o Coutinho no meio campo, o Firmino de centroavante. Olha, esse time aí, eu vou te contar. E o Danilo, esse lateral direito também. Quem teve Daniel Alves, quem teve grandes laterais, tem o Danilo agora de lateral. Olha, o nosso time está sofrível. O problema talvez seja até no lugar do Danilo hoje são poucas opções, né? O Tite convocou o Gabriel Menino para ser essa possibilidade. Quem está jogando bem é o Emerson, lateral direito, que está muito bem lá no Betis, mas também é um garoto. E eu não gostei muito do Casemiro e Douglas. Acho que poderia ter colocado o Casemiro e Bruno Guimarães. Vamos ver como é que vai funcionar, porque o Douglas nem joga um pouco mais adiantado, ele sempre foi volante mais fixo no Aston Villa, no Vasco. Não sei como é que vai funcionar. Quem está jogando fora tudo é esse que saiu do Grêmio aqui, esse guri, como é o Arthur? Tá lá o Arthur está jogando fora a titularidade da seleção, né? Ele joga muito mais que esse Douglas, né? Mas ele está jogando de novo na Juventus, né? Tá entrando, né? Tá tentando se firmar na Juventus, né, o Gabriel? Tá tentando. Ele jogou uma partida até agora, né? Ele entrou no segundo tempo no clássico contra a Roma. E não jogou agora no final de semana retrasado porque teve o jogo contra o Napoli foi adiado. Ele até seria titular, estava escalado para ser titular, mas aí o jogo foi adiado devido a questões de Covid e tudo mais, ficou de fora. Eu acho até que o Bruno Guimarães merecia mais oportunidade, porque tá jogando bem lá no Lyon, foi semifinalista. Tá bem, né? E aí poderia jogar no lugar do Douglas. Tá jogando mais que o Douglas também, né? Mas quem joga mais que todos eles não é convocado, né? Que é o Gerson. O Gerson joga mais que qualquer um desses aí que a gente falou, né? Eu prefiro o Bruno. Eu gosto muito do Gerson, mas eu prefiro o Bruno. Gosto muito do Gerson, mas eu prefiro o Bruno. Assim como ontem o Tiger ficou bravo comigo, viu, Marcão? Porque nós estávamos falando dessa seleção. Ele fica bravo muito fácil. O Jeromel não ser convocado e tu ter o Marquinho de zagueiro. O Jeromel joga muito mais que esse Marquinho. É minha opinião, óbvio, né? É que o Jeromel tava com Covid, né? Não sei se isso interferiu em alguma coisa. Não, a convocação foi antes até. Foi antes, né? Foi antes. Então não tinha sentido. Foi antes. É. E ele já era reserva do... O Jeromel foi reserva do Marquinhos também na Copa, né? Né? E deu o que deu, né? O Marquinhos não teve culpa. Mas o Marquinhos é um zagueirinho, rapaz. Mas é que a culpa não foi dele na Copa. Não, mas é que eu me assusto, sabe? Que nós não temos centroavante. Por exemplo. O Brasil acho que não tem centroavante, né? Não gosta do Gabriel Jesus? Não, o Gabriel Jesus não tem gabarito para jogar na seleção. Pô, decidiu agora quartas de Champions contra o Real Madrid, fazendo gol no Bernabéu. Não. Pô, tudo bem. Não, só tô perguntando, eu tô... É que, sabe o que eu acho? Com Firmino, Gabriel Jesus e Marquinhos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É isso que eu acho, né? Todos os times têm centroavantes e zagueiros melhores que esses. E eu acho que para a Copa de 22, mesmo a França é a grande favorita, tem seleção mais forte e tudo mais. Acho que o Brasil pode fazer um bom papel. Não sei se tem time para ganhar também. É hoje que tem Ucrânia e Alemanha? Se eu não me engano, sim. É hoje, né? É um dos problemas. Eu vi esse é um jogo interessante, muito boa. É interessante por um motivo, tá, ô Marcão? O goleiro da Ucrânia, perdão, Benfica. O goleiro da Ucrânia,
os dois reservas, eles estão com Covid e ficam de fora. Então o goleiro reserva hoje é o auxiliar do Shevchenko, que é ex-goleiro da seleção também. Tem 45 anos. Sabe a idade dele? 45. 45 Mas anos. já estava aposentado há um bom tempinho. Mas aí vai ter que se preparar para qualquer coisa. Aproveita e bota o Shevchenko já no ataque, né? Jogava muito. Claro. Mas o Fernando Praz também tem mais ou menos isso, né? Tem 40. Lá vai fumaça. Eu assisti uma entrevista muito boa do Tite, até já falei aqui, ele falando especificamente sobre o prejuízo que o Brasil tem por não poder enfrentar seleções europeias, né? E já era difícil, eles nunca tinham tempo, nunca tinham calendário, vai ficar muito mais agora, porque haverá uma competição entre seleções europeias, né, Gabriel? Não, desde a temporada passada já era complicado com a Nations League, né? Pois isso, então o Brasil ele vai ficar fazendo testes, vai ganhar de todo mundo aqui na América do Sul, vai ganhar a Copa América, mas ele não vai ter esse confronto. O Tite falou sobre isso até, europeia, aproveitando. Né? O Tite falou sobre isso, que está cada vez mais difícil tentar marcar esses amistosos, porque não, assim, às vezes tem data, de fato tem, assim, mas é uma data a cada 6 meses, 7 meses, então tem diminuído muito a chance. Essa entrevista que eu assisti, você assistiu também, que o Tite falou sobre isso. Exatamente. Eu gosto muito do Tite, eu acho que ele acho um belo treinador. Fica complicado, né? Eu e o seleções africanas também. O Tite também lamenta não poder enfrentar seleções africanas. Pô, você vai ver um campeonato europeu, campeonatos europeus estão recheados de jogadores africanos, todos eles muito bons, né, que naturalmente defendem as suas seleções. Aí o Brasil não enfrenta esse tipo de jogador. Como é que vai chegar preparado para uma Copa do Mundo? Não. Eu acho que eu e o Paulete, talvez o Marco Antônio também e o Benfica, nós temos uma, sei lá, não vou dizer que é vantagem, desvantagem, é uma diferença em relação ao Gabriel. Eu também não consigo olhar para o Gabriel Jesus e ver o Gabriel Jesus como sendo o centroavante da seleção brasileira. Aliás, eu já disse aqui, e não é nada, eu estou usando o Gabriel Jesus só como um exemplo. Não é nada contra as seleções atuais, nem nada, né? E eu já disse aqui algumas vezes, vocês vão lembrar, que há muito tempo que a seleção brasileira não me empolga mais. Eu não consigo ficar empolgado com a seleção brasileira. Não consigo me motivar para assistir jogo da seleção brasileira, a não ser por obrigação profissional. Então, é que eu, o Paulete, o Benfica, o Marco Antônio, nós fomos, eu não sei se mal ou bem acostumados, porque a gente se acostumou a ver Ronaldo Nazário, Careca, Evair, Viola, Romário. E agora tu é obrigado a olhar para a seleção brasileira e ver Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Com todo respeito. Mas é que talvez a comparação, e eu concordo muito, acho que é difícil quando a gente já teve um Ronaldo, um Romário, mas a comparação tem que ser feita com os adversários que o Brasil tem hoje. Quem são os grandes centroavantes que vocês consideram que são melhores? O Lewandowski, por exemplo, né? Mas na seleção dele é só ele. O Brasil é melhor. Se tu pegar Soares e Cavani. Se tu pegar o Soares e o Cavani, jogam mais que qualquer um desses aí. Pois é, mas o Agüero tem virado reserva. O Agüero tem virado reserva várias vezes do Jesus no City. O Agüero eu não gosto. O Firmino, gente, pergunta pro técnico do Liverpool, o Klopp, se ele admite jogar sem o Firmino. Mas o problema é o só seguinte, de ouvir essa possibilidade. Pois é, Benfica, então vamos convocar o Salah e o Mané junto. Não, exatamente, é isso aí, Paulete. Agora sim é. E outra coisa. Mas aí a culpa não é do Firmino, né? O Firmino também tem as suas qualidades. Não, tá bem. Só que é o seguinte, eu torço pra seleção brasileira, não pro Liverpool. E o Firmino na seleção brasileira não me entrega nada. Não entrega nada porque é um outro modelo de jogo. A seleção joga diferente da maneira como joga o Liverpool. Pode ser, mas até talvez tu tenha razão, mas é que eu não consigo gostar, sinceramente, Gabriel Jesus. Nós já tivemos gênios. Nós já tivemos gênios nessa note. Como centroavantes, infelizmente não temos mais. Mas a gente não pode ficar também
sempre pensando naquilo, acho que tem que achar uma solução, Não tô nem Olha aqui, criticando a tua Gabriel nostalgia. Jesus. Não tô nem Gabriel criticando a tua Jesus, nostalgia, que é Firmino. bonita. Gabriel Jesus, olha, eu vou te ser honesto, não tô, não é uma crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu me considero, futebolisticamente falando, um privilegiado. Eu vi as melhores gerações assim do futebol brasileiro. Eu vi, não só brasileiro, que também tem jogadores de fora aí. Pô, quem viu Beckenbauer, Johan Cruyff, Michel Platini, tu viu, né, Benfica? Pô, pelo amor de Deus. Bob Moore, Bob Charlton. Aí tu vê hoje algumas figurinhas aí vestindo a camisa da seleção, se negando a dar entrevista, descendo de ônibus com um fone no ouvido para não falar. Mas olha só. Olha aqui, ó, eles não eram para passar na calçada da CBF, com todo respeito. Eu só quero colocar um depoimento aqui. Claro que eram todos craques, não resta a menor dúvida, eram todos craques, mas é que a gente sempre tem na cabeça, cada vez que a gente pensa neles, as jogadas bem executadas. Uma vez eu perguntei isso aí pro Paulo César Carpegiani, numa entrevista. Houve um momento assim em que começou a se fazer uma comparação entre o estilo de jogo do Iniesta e do Carpegiani, né? Jogavam, e o Carpegiani, bom, primeiro quero te agradecer essa comparação aí, talvez eu não mereça, mas quero te agradecer. Segundo, quero te dizer que eu jogava, às vezes eu não jogava nada. Às vezes eu fazia algumas jogadas ridículas, mas é que na cabeça, na retina das pessoas, tá só as jogadas bonitas. Todos eram craques, mas todos também tiveram seus maus momentos. Né? O Iniesta também, teve dia que não jogou nada. Pois é. O Iniesta também. Teve dia que não eu acho jogou que a gente, nada, às mas vezes, a gente às lembra vezes dele pela média. Não, é que às vezes o cara detona muito a atual geração, né? E tem muito Olha, jogador Benfica, eu bom, vou te dizer uma coisa. O que eu vou te dizer não é simpático, mas eu não concorro à minha simpatia. Para mim, eles não jogam nada. A grande maioria deles é muito... Não estou falando só dos brasileiros. É muita mídia, é muito... assim, ó, é uma badalação muito grande, mas assim, ó, bola no corpo mesmo, poucos têm muito. Se você parar, tirar um final de semana, não sei quando é que o Tiger Junk vai te dar folga aí, mas quando ele te der folga, senta na frente da televisão, Sinote, me convida de preferência aí, levamos umas skins e vamos assistir campeonato inglês, vamos assistir campeonato alemão. Eu assisto. Não, mas tem muito cara bom jogando. É muito bom pelo conjunto. O conjunto é excelente. Mas o conjunto é feito pelas individualidades. Os conjuntos antes não eram bons também? Eram bons. Então, mas as individualidades eram fantásticas. Esse conjunto olha aqui, ó. É bom. Esse hoje conjunto eu vejo. Bom porque tem individualidade boa, Sinote. Olha aqui, ó. Hoje eu vejo. Eu sei que a minha opinião é isolada. O Gabriel não concorda. Essa geração jovem aí não concorda, até porque eles não tiveram oportunidade de ver o que eu vi. Eu vi muito jogo já também, mas enfim. Não, mas tá bem. Eu vou te dizer o seguinte, assim, ó. E essa geração aí da seleção brasileira, que muita gente defende, não ganha nada faz horas, hein? Não ganha nada faz horas. Vamos deixar claro isso aí. A minha geração ganhou. Essa geração não ganha nada. Mas também passou de 70 a 94 sem ganhar nada. Pois é, mas ganhou em 62, ganhou em 70, ganhou em 58, ganhou em 2002. Mas também ficou essa geração aí não ganha nada a horas. Também teve período sem ganhar. Então... Não ganha nada a horas. Agora, mas tá bem, não tem problema. Agora, eu vejo assim, ó, esse De Bruyne joga muito. É De Bruyne, né? O nome dele, né? Sim. De Bruyne, joga demais. Salah joga muito. Mané joga muito. Lewandowski joga demais. São alguns jogadores assim que me chamam a atenção. Né? Deve ter mais 1, 2 ou 3 aí que eu esqueci. Agora, brasileiro... Tem mais uns 30. Não, mas não é. Que jogam muito, não. Nossa. Que jogam demais, não. Gosto do Mbappé. Acho que é um belo jogador. O Pogba.
O Messi, claro, né? Esse aí é hors concurso. Cristiano Ronaldo. Então tem alguns jogadores que realmente me chamam a atenção. Agora, na comparação com as gerações anteriores, me desculpa, não dá para comparar. Mas é outra maneira de jogar futebol, Sinote. É outra maneira. É um futebol jogado com muito mais velocidade, com muito menos espaço, entendeu? Essas coisas todas influenciam. Às vezes o jogador, ele até evita. Eu vou te fazer uma pergunta, Benfica. Só para completar. Então. Só para completar, às vezes o cara é bom, mas até por orientação do técnico, ele evita o preciosismo, porque ele pode perder a bola logo ali. Então a coisa é muito mais funcional do que era antigamente. Tiraram o brilhantismo do futebol, o improviso, o drible, a criatividade e tornaram as equipes máquinas de jogar futebol. Tá bem. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, até porque a minha voz é isolada nesse contexto. Eu só vou te fazer uma pergunta. Aqueles jogadores que nós vimos jogar, a grande maioria deles, jogariam hoje ou não? Muitos talvez não jogassem. Tu acha? Acho. E eu vou te fazer uma pergunta. E quantos desses aí jogariam naquela época lá? Não, poucos. Talvez poucos. Mas é. Então tá. É isso aí que eu queria saber. Não, mas eu não tô tirando a tua razão. Eu não tô tirando a tua razão, Sinote, quando você faz o elogio do futebol do passado. Não tô tirando. Até porque isso eu também faço. Eu só não deprecio tanto o atual. Sabe qual é a minha questão nesse ponto aí? Eu gosto muito do Tite, eu acho ele um belíssimo treinador. Eu também. Eu já joguei umas 2 peladas com ele. Eu também é um cara gosto muito dele. bacana, eu gosto dele. O que eu não entendo do Tite ele insiste com alguns jogadores, certamente ele entende muito mais do que eu de futebol, né? Mas ele tem a visão dele. Mas eu não consigo entender por que ele mantém, por exemplo, esse modelo do Casimiro e um outro quebrador do lado. Que esse guri que ele vai botar do lado dele aí, eu vi jogar várias vezes no Aston Villa, não joga coisa nenhuma. Agora, por que ele... O Everton Ribeiro, ele tem que achar um lugar para o Everton Ribeiro no time. Porque se ele faz um time assim, com o Gerson no meio campo, com o Casimiro, com o Everton Ribeiro, com o Neymar, com o nosso Everton aqui, com o Firmino, o time encorpa. Mas aí ele prefere jogadores que já fracassaram, que não deram certo, como o Coutinho, entre outros aí, que eu não vou citar. Mas o Coutinho na seleção, isso ele não vai tão mal na seleção, o Coutinho, né? Pô, eu acho que ele não jogou nada na seleção, Benfica. Com todo respeito. Eu não gosto dele. Eu concordo com o Paulete. O Coutinho na seleção é um desperdício. O Tite, e tem um detalhe, até o Tofanello está me mandando um negócio interessante. O Tite, ele não está promovendo uma renovação e ele poderia promover uma renovação. Tem um jogador que saiu aqui do Brasil jogando muita bola, foi mal no Milan, que é o Paquetá. Eu não estou dizendo, estou dizendo assim, ó, ele poderia começar um processo de renovação aqui no Brasil. Foi usado recentemente e foi muito mal não é só ele. Últimas convocações. Não, eu citei só... Tá, não, eu citei só um nome, mas eu digo assim, ó, ele poderia usar outros jogadores para começar uma renovação e ele não faz uma último renovação. Treinador. Ele insiste com jogadores. Mas ele não tem tentado com o Richarlison, com o Renan Lodi, com o Gabriel Jesus, o próprio Firmino, ele não tem tentado? É que eu acho que não dá pra mudar 11, mas ele tem colocado alguns, ele convocou agora o Matheus Cunha, ele tem... O último treinador que fez uma renovação... Tá certo. O último treinador que fez uma renovação forte na seleção brasileira perdeu o emprego, que foi o Mano Menezes. Fez uma renovação forte, aí perdeu a Olimpíada, que foi o resultado negativo do Mano Menezes, foi ter perdido a Olimpíada, que nunca ninguém tinha ganho, nem a nossa geração lá, Benfica, tinha ganho. Sim. Nunca haviam ganho uma Olimpíada. Aí o Mano Menezes chegou na final, perdeu para o México, tá? E aí o seu Luiz Felipe Scolari estava fazendo uma campanha para voltar à seleção brasileira, que todo mundo sabe que ele fez uma campanha para voltar à seleção, e aí os administradores brilhantes do futebol brasileiro tiraram o Mano e botaram o Filipão, e aí veio o 7-1 da Alemanha. E é por isso
Gabriel? Justamente pelo que o Mano Menezes sofreu, Paulete. Justamente por isso, pelo que o Mano Menezes sofreu, que é muito complicado você fazer uma renovação drástica. Entendeu? Porque daqui a pouco você perde uma competição, a corneta pega e você perde o cargo. Então, as renovações de seleção, elas têm que ser mescladas com jogadores já testados. Senão o cara afunda. Imagina o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Aí fecha o país. Por que o Pedro não está nessa seleção aí? Por que o Pedro não sai jogando hoje contra a Bolívia? Esse é um time de segunda categoria. O Pedro não mereceria estar no lugar do Firmino, que já foi mal na Copa do Mundo? Não, porque tem que jogar o Firmino que joga na Europa. São essas coisas que eu não concordo muito. O Gabriel tem razão mesmo. Ele está tentando colocar novos jogadores, né? Mas eu me lembrei do Pedro, não sei por que eu me lembrei do Pedro. Aliás, eu sei por quê, porque ele tem feito um gol no jogo. Pedro, né? E aí eu tenho que eu acho um excelente eu tenho que aguentar o Firmino de centroavante. O Pedro, que eu acho um excelente centroavante, ele começou a se firmar agora como titular do Flamengo. Ele era reserva, né, do Flamengo. Essas coisas pesam também. Mas o Firmino nunca jogou na seleção, Benfica. O Firmino na seleção foi mal, na Copa do Mundo foi mal. O Coutinho foi mal na Copa do Mundo e o Tite investe. O Gabriel Jesus foi mal. Não fez um gol. Gabriel Jesus foi mal. Mas naquele momento em que o Gabriel Jesus passou a ser convocado, o Brasil estava quase ficando fora da Copa do Mundo. O Gabriel Jesus entrou e resolveu muitos jogos, inclusive o primeiro contra o Equador. Como é que você vai deixar fora da Copa do Mundo um cara assim? Pois é. Vamos fazer intervalo? Eu acho até que não. Eu digo agora. Eu acho até que não tinha que deixar fora naquela época. Mas também, de repente, passou, né? Ele foi convocado agora, não foi? Quem? O Firmino? Gabriel. O Gabriel foi cortado. Foi cortado. Teve lesão. Foi convocado o Matheus Cunha. Vamos fazer intervalo aí, voltamos. E para a parte final do apito, já voltamos. Os colegas estão lembrando aqui de outras vozes marcantes do rádio, como a Dona Irã Ferreira, Sérgio do R, meu grande amigo do R. O Edinho está lembrando aqui do Marco Aurélio Vezendonck, espetacular, que voz. Rui Carvalho, Bira Valdez, nosso querido Bira Valdez. O Lua, grande Lua, rapaz, que tinha uma voz maravilhosa. Bira Brasil, são tantos, né? E a gente acaba... Negreiros, olha só. Egon Bueno, hein, Benfica, lembra? Nossa Egon Bueno, é verdade. Egon Bueno, né, Sinante? Egon Bueno, o Egon Bueno, eu não sei nesse momento, mas até um ano atrás, com certeza, Marco Antônio, ele apresentava um programa de jazz, aliás, jazz não, de música clássica, na Cultura FM. Ela anunciava lá os isso mesmo. Ele vinha aqui no centro, sempre encontrei ele várias vezes aqui. Ele vinha comprar fumo para cachimbo, ele é fumante de cachimbo. Então ele comprava. O Egon Bueno frequenta os nossos encontros lá dos dinossauros do rádio, ele está sempre lá. Eu cheguei na Rádio Guaíba, você já estava, Marco Antônio, mas cheguei em 87. E aí imagina, o cara veio, eu estava em Santa Catarina, vim de lá, estava em Tubarão. Aí você cai naquele santuário, né? Grandes locutores. Pá, até o cara pegar ritmo de jogo, Sinote, leva um tempão. Eu sei. Eu tive a mesma experiência E depois... Eu tive a mesma experiência quando cheguei lá. E o melhor de tudo depois, Sinote, Marco Antônio, é que você vai ver, são todos caras espetaculares, humildes. Radialistas, né? Um tratamento, assim, incrível. Radialistas. Eu estava um dia quando eu tinha o hábito, o Benfica conhece bem, o Marco Antônio também, o Paulete também trabalhou lá. Havia depois do esporte, lá na Rádio Guaíba, um espaço que era o fumódromo, né? Só para quem fumava. E eu, na época, tinha o hábito de fumar. Então, um dia eu estava no fumódromo e olhei assim, parei. Fazia uns 6, 7 meses que eu estava na Rádio Guaíba. E eu olhei assim, do meu lado estavam Amir Domingues, Mário Mazeron, Flávio Alcaraz Gomes e Fernando Veronese e Milton Jung.
Eu digo, mas o que eu tô Mas o Flávio não fazendo fumava. aqui, né? O Flávio Alcaraz Não, o Flávio fumava. não. Flávio não. Flávio não fumava. É. Mas o Flávio estava na volta ali, né? Ah, tava lá. Mas os outros todos fumantes. Todos fumantes. O fumódromo era naquela sacada lá, grande que tinha, não? Lá no fundo. Antes de chegar na sala do Remião lá. Ah, Os sei. grandes orgulhos Tá. que eu tenho na carreira, Marco Antes Antônio. de chegar na sala do Foi. Remião. Os grandes orgulhos da minha carreira foi justamente esse. Eu através do Paulo Sérgio Pinto, eu me tornei amigo do Flávio Alcaraz Gomes. Eu ia bater um papo com o Paulo Sérgio naquela sala maravilhosa do Paulo Sérgio, né? E lá estava o Flávio Alcaraz Gomes. E aí comecei a conversar com o Flávio, aí o Flávio um dia entrou em férias, disse, Guri, tu vai ser o meu substituto. Pô, obviamente que eu não dormi aquela noite, né? E outra coisa, Simote, foi o Amir Domingues, a mesma coisa, cara. Olha só a honra que eu tive. O Amir, tô entrando em férias, quero que você faça o meu programa. Quer dizer, isso eu vou levar para o resto da minha vida. Sabe o que o Amir Domingues me disse? É. O Amir Domingues me disse uma coisa, Marco Antônio, que eu fiquei extremamente envaidecido. Fazia um ano que eu estava na Guaíba, mais ou menos. E eu entrei no fumódromo e o Amir estava ali fumando, e ele já estava com alguns problemas de saúde na época, né? E o Amir disse assim para mim, vou te dizer uma coisa, eu não ouvia mais as jornadas esportivas aqui da rádio há algum tempo. Agora, toda vez que tu comenta os jogos, eu ouço. Pô, aquilo ali para mim foi um... Nossa. Pelo amor de Deus, né? Foi uma... Com o Amir Domingues. O Amir Domingues disse isso. Com o Amir Domingues, Marco Antônio, eu aprendi a frequentar as sessões espíritas. Ele era espírita, o Amir Domingues, né? Ah, é? E me indicou. É verdade. Exatamente. Teve um episódio rapidinho, eu vou contar aqui. Depois a gente tem que ler algum outro recado aí, né, Gabriel? Que não lemos nenhum. Claro, ainda. temos aqui o... Hoje é a sessão saudosismo aqui hoje. Né? Não, mas é isso aí. É tudo uma Graças homenagem. ao Berardi, né? Exato, eu ia dizer isso. É uma homenagem que nós estamos prestando àqueles colegas que já partiram para outro plano. 2 colegas que já faleceram. O Cândido Norberto, que era um cara extraordinário, tem uma história. Fantástico. Gênio, um cara maravilhoso, Mas a gente tinha umas brincadeiras, a gente fazia as brincadeiras, e até hoje era coisa de moleque e tal, a gente brincava no corredor, hoje brinca também. Eu vou lá, faço brincadeira com o Bagé, ontem eu cheguei lá, pedi autógrafo pro Bagé, essas brincadeiras que a gente vai fazendo, o Gabriel Correia, então a gente vai mudando as gerações, mas a gente continua fazendo essas brincadeiras todas. E o Roberto Brauner, que era muito espirituoso, que Deus o tenha também, meu amigaço também, e o Cândido Norberto tinha um programa que ele entrevistava, né? Levava um entrevistado, e às vezes ele fazia umas perguntas muito longas, entende? E antes tipo coisa assim, vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Mas isso aqui é só brincadeira, gente, não é para levar a sério, tá? Era só uma brincadeira nossa. Estou aqui com o fulano de tal, Luiz Henrique Benfica. Tudo bem, Luiz Henrique? Eu queria te perguntar o seguinte, blá, 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 blá. O que tu acha? Se bem que eu acho que tal. Ele respondia. E um dia o Brauner passou pelo Cândido, na entrada da sala do Ranzolin, e falou assim, ei, Cândido, te entrevistando muito, deu a maior confusão da paróquia, tia. O Brauner foi advertido pelo Ranzolin, porque o Cândido ficou magoado. Lembra quando o Paulo Santana tinha um programa que ele entrevistava um psiquiatra, né? O Rebelato? Sim, o Rebelato. As respostas Sim, Paulo Rebelato. Isso, as respostas do Rebelato eram tão longas que o Paulo Santana fazia a pergunta, saía para fumar e o Rebelato estava respondendo ainda. Coisas maravilhosas. Fantástico. Tinham coisas maravilhosas, figuras, né? Aliás, Marco Antônio Benfica, esse ano de 2020, pelo amor de Deus, hein? Vou até me benzer. Que ano desgraçado. Engoliu gente, né? hein? Termina que ano que engoliu gente. Pô, da nossa classe, então, pelo amor de Deus, hein?
Eu abro aqui a minha timeline agora e tem aqui, ó, uma foto, João Saldanha e Geraldo José de Almeida transmitindo um jogo no Morumbi. Que espetáculo, hein? Esse é um jogo da Geraldo seleção José brasileira. de Almeida foi o narrador da Copa de 70. Sim. Pela televisão. E veio pra Band. Era ele que narrava. Em 72. E veio pra Bandeirantes. Veio pra Band e aí Geraldo o primeiro José de Almeida. primeiro jogo com transmissão em cores, Grêmio e Caxias, 72, narrou pela Band. É isso, Marco Antônio? Quem era o filho do Geraldo José de Almeida? Como é o Teve nome um dele? filho também da imprensa. Sim, narrou na Globo. Isso. O Alfredo, né? Alfredo? Isso. José Alfredo. Isso, O José Alfredo, Alfredo- que eu acho que já morreu também, né? Alfredo Luiz, uma coisa assim. Não, José Alfredo. José Alfredo. Então tá. Eu acho não que já morreu também. Eu acho que pode ter falecido já porque eu não vi mais nada sobre ele. Bom, estourou eu nosso acho que já tempo, faleceu. não lemos nenhum recado aqui. Segunda-feira a gente vai ter que fazer um intensivão aqui. Eu peço desculpas para os ouvintes que hoje foi uma sessão Remember, aí matar a saudade e lamentar a morte de vários queridos colegas. E só que uma já questão, estão Marcão, rapidamente, que perguntaram aqui sobre o jogo de domingo, né? Porque não tem transmissão aqui pro Rio Grande do Sul. Então aí teremos pessoas... O Inter e Atlético? Isso, Inter e Atlético Paranaense. Ele Tem que é um ouvir o jogo Marcos da Couto, isso Turner, aí. mas não tem transmissão para o Rio Grande do Sul. Só no, se eu não me engano, é no EI Plus, se eu não me engano. Mas teremos mais pessoas dentro dos estádios. Narrador, repórter e comentarista. Muito bem. Obrigado a todos aí, um abraço, um ótimo final de semana, abraço, volto bom domingo. final de semana. Valeu, eu volto Tchau. domingo no jogo do Grêmio. Um abraço para todos aí. Eu também. Vem o Milton Cardoso na sequência da programação da Band. Tchau, gente. Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G até 10 vezes mais rápido. Aproveite! Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15 GB. Compre pelo site claro.com.br/loja online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro. Também com drive-thru e delivery. Os idosos merecem toda a nossa consideração, todo o nosso respeito. Já fizeram muito por nós, já trabalharam e hoje precisam de um cuidado maior. Nós não achamos que é privilégio levar a medicação na casa dele. Pelo contrário, a gente entende que é, sim, contribuir para uma melhor qualidade de vida daquela pessoa que tanto já fez. Então, nós entendemos que é uma política pública dentro da pasta da saúde que deve ser prioridade. Juliana Brizola, prefeita, 12.